Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. Queremos, como sempre, aqui agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a oportunidade que nos dá de podermos adentrar no seu lar neste momento. Talvez você esteja trabalhando, esteja nos acompanhando através das redes sociais, também o nosso muito obrigado. Ou talvez você esteja doente, esteja no hospital, mas não deixa de estar sintonizado na Rede Brasil de Comunicação. Deus abençoe a você. Estamos orando para que Deus lhe dê saúde, restaure a sua saúde e você possa voltar à sua vida normal para a glória de Deus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando uma lição maravilhosa. Estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Esta lição, ela é uma lição bem prática, é a lição que vai trabalhar os pontos basais, da nossa fé, as disciplinas espirituais, alguns chamam de exercícios espirituais, oração e jejum, e nós estaremos aqui abordando conforme Jesus ensinou. Como é que Jesus ensinou? Como é que Jesus ensinou a orar? Como devemos orar? E sobre o jejum? Todo jejum é válido? É claro que nós estaremos comentando isso na nossa lição da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Portanto, divulgue, pegue o link aí da rede social, divulgue aí para os seus amigos, seus familiares, colegas, convide para que todos juntos possamos estar aqui reunidos aprendendo a palavra do Senhor. Neste momento vamos orar, pedir a Deus a sua bênção toda especial em favor de cada um de nós. Se você puder curvar sua cabeça, por gentileza, oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por este momento tão especial que nos concede no primeiro dia da semana estar aqui diante de ti, para aprender a tua palavra, para te adorar na beleza de tua santidade. Queremos pedir uma bênção, Senhor, especial em favor do nosso pastor-presidente, pastor Ailton, toda a diretoria da igreja, todos os dirigentes de escola, Senhor, todas as direções, todo o corpo docente e discente de escola bíblica dominical. Que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre os teus filhos. Nesse instante, Senhor, abençoa aquele irmão, aquela irmã, esta família que está nos acompanhando através da Rede Brasil, Senhor, quer no hospital, quer em casa, quer no trabalho, Senhor, onde quer que esteja, Senhor, que o teu Espírito esteja neste momento, Senhor, fazendo uma visita ao teu filho, à tua filha, ó Pai, e que nesta manhã, Senhor, o teu doce Espírito Santo venha nos edificar por meio da tua palavra, promovendo em nós um relacionamento mais íntimo contigo, Senhor. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre cada um de nós, fica conosco. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais e vamos convidar o evangelista, o irmão Josadark, para louvar o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como tem orientado o nosso pastor Nadio Jacques Saraiva, vamos adorar a Deus com o hino que está na nossa lição de hoje, o hino de número 33 da nossa harpa cristã, Com a Tua Mão Segura. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor.
com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem mão, Senhor, e meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia, que coisa maravilhosa. Com tua mão, Jesus, segura nossas mãos. Meus amados, vamos adorar a Deus com mais um hino. Está também na sua lição de hoje o hino 77, bem conhecido dos irmãos, não é? Guarda o contato com o Senhor, hino de número 77. Abra sua harpa, compartilhe conosco neste momento, adorando a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contacto com teu Salvador. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contacto deves tu guardar. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contacto com o supremo ser. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer.
Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto e terás poder. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Aleluia! Coisa maravilhosa. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 9 do nosso trimestre, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. O texto áureo de nossa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3, que diz: E disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. A verdade prática nos diz que a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título: A oração é um diálogo com o Pai. O segundo, a oração que Jesus ensinou. E o terceiro, a oração e jejum. A leitura bíblica em classe da lição desta semana está baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 ao 18. Vamos, neste momento, fazer esta leitura. Mateus capítulo 6, versículo 5 nos diz: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém.
Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção sobre as nossas vidas e a direção do seu Espírito sobre o nosso culto, e que estas verdades exauridas aqui nesse texto, o Espírito Santo possa nos ajudar a colocar em prática em nossa vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada. Queremos pedir, Senhor, humildemente a Ti, ó Deus, que nos ajudas pelo Teu doce e Santo Espírito a colocar estas verdades em prática em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais crentes, a sermos mais fiéis. Nos ajuda, Senhor, a orarmos, Senhor, a sentirmos cada vez mais o desejo de estar junto de Ti, Senhor, através da oração e através do jejum. Continua abençoando a cada um de nós, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, e para isso convidamos o professor e auxiliar irmão Jonas Santana para vir aqui proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa paz do Senhor. E como é bom, nesse domingo de manhã, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui, estarmos nessa escola bíblica dominical para aprender a sua santa, rica e maravilhosa palavra. Cultuar a Deus, porque a escola dominical é um culto, e é um culto que está acontecendo dentro da sua casa nesse momento, onde você estiver. E todo culto, meu querido irmão em Cristo Jesus, é composto por oração, por louvor, pela adoração, não resta a menor dúvida disso. E uma forma que nós temos de adorar a Deus também é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã: dizimar, ofertar, é um ato de adoração a Deus, que parte de um coração voluntário, de um coração agradecido a Deus, pelas bênçãos recebidas e por aquelas outras que o Senhor ainda vai dar. Pela gratidão, é uma forma de agradecer pela vida e podermos estarmos aqui também. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, mostrando justamente isso, que nós podemos servir ao Senhor também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8 e o versículo de número 2 e do número 3. Observe bem o que é que o texto sagrado diz para a gente nessa manhã. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. A versão que nós estamos utilizando fala assim: serviam com as suas fazendas, mas outras versões está dizendo assim: serviam com suas posses. Então, uma forma de servir, uma forma de adorar e de servir a Deus é justamente através dos dízimos e das ofertas. E a igreja evangélica aqui em Pernambuco, ela pensando justamente na comunidade, daquele que está em casa, daquele que está trabalhando, daquele que realmente não pode muitas vezes frequentar um templo, pois pelos mais diversos motivos, tem disponibilizado alguns canais. E um canal que vai aparecer agora na sua tela é o site da igreja, que está aparecendo agora. Observe comigo, www.eadplay.org.br. Quando você acessar esse site, você vai ver várias opções. Entre as opções tem lá um botãozinho Quero Contribuir. Clica nele e vai aparecer a seguinte tela. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode nessa manhã dizimar, você pode dar uma oferta voluntária, você pode contribuir também para o sistema de comunicação da igreja, você pode também dar uma oferta de missões, até um voto você pode pagar. Então esses são apenas uns dos muitos canais, e outros que vão aparecer agora estão à sua disposição. Observe bem que nós também temos a conta, o PayPal e o PagSeguro. PayPal principalmente para quem está fora do Brasil, pode se utilizar desse recurso também. Além disso, as contas que estão aparecendo aí
nós temos conta na Caixa Econômica Federal, o Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. E na parte de baixo você vai ver que o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Deixa eu somente repetir para você o CNPJ da igreja, o 10.632.404.1000 ao contrário, dígito de número 51. Também esse mesmo CNPJ é a chave do Pix. Olha, o 10.603.404.1000 ao contrário, 51, a chave do Pix, que é justamente para facilitar a sua contribuição. Então, querido irmão em Cristo Jesus, são alguns recursos que nós temos hoje à nossa disposição para adorar a Deus e servir a Deus também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E meu querido irmão em Cristo Jesus, faça isso com amor, com um coração voluntário, com dedicação, sabendo que aquilo que você está lançando na salva, podemos dizer isso nessa manhã aqui, a igreja está fazendo bom uso justamente para expandir a evangelização, expandir também a palavra de Deus para o mundo. Vamos orar nesse momento? Vamos orar para Deus abençoar a tua vida, para Deus abençoar a tua família. Vamos orar também nesse momento para Deus abrir porta de trabalho para quem está desempregado. Nós estamos falando para pessoas aqui que estão desempregadas, mas, querido, lembre de uma coisa: Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de todas as portas de emprego. Nesse momento, vamos orar junto. Creia, Deus pode abrir uma porta de trabalho para você. Vamos orar também, como já dissemos antes, por você. Deus vai abençoar muito a tua família. Vamos orar ao Senhor, faça isso com amor, com dedicação. Vamos orar no nome santo e poderoso de Jesus nesse momento. Acompanhe conosco essa oração. Deus eterno, Pai da misericórdia, queremos te agradecer, Jesus. Queremos te louvar por estarmos aqui na tua casa nessa manhã de domingo, por poder te servir de diversas formas. E recebe a nossa adoração, meu Pai, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos votos. Deus, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão por podermos estarmos vivos. Pai eterno, expande a tua palavra pelo mundo. Senhor da glória, usa de misericórdia com esse teu servo que nesse momento está de cabeça baixa, está rogando uma porta de emprego, pedindo pão para os seus filhos. Deus, usa de misericórdia, tu és o dono do ouro, o dono da prata, tu és o dono de todas as indústrias. Tu abre portas aonde não tem porta. Estende tua mão santa e poderosa, abre porta de trabalho. Aumenta o pão dos seus filhos, de cada um dos seus filhos, meu Deus. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. Isso nós te pedimos, te agradecendo e te louvando. No nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, continue adorando a Deus. E o nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, ele convida o evangelista Josadak para louvar a Deus com mais um hino. Você fica conosco, vai adorando ao Senhor. Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos adorar a Deus com mais um hino da nossa harpa cristã, 577, em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser lhe controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso
imenso poder, te verás socorrer quando tudo deixares no altar. Aleluia! Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Aleluia! Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Glória a Deus! Queridos irmãos, esta semana estamos estudando essa lição maravilhosa, onde estaremos aprendendo sobre a oração, orando e jejuando como Jesus ensinou. Neste momento eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se pegar aquele seu caderno de anotação, a sua Bíblia, a sua revista de escola dominical. Se você não tem revista, não tem problema, nós estaremos colocando aqui os tópicos em tela, mas é importante que você tenha sempre aquele caderninho de anotações, onde estaremos comentando a lição desta semana, que é de grande relevância. Só a título de revisão, a verdade prática da nossa lição, ela diz o seguinte: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Essa semana, ou este trimestre, melhor dizendo, nós, desde a primeira lição, nós vemos estudando sobre o Sermão do Monte, aprendemos sobre a influência cristã, sobre a relação de Jesus e a lei, aprendemos sobre o casamento, sobre a retribuição, sobre a virtude de sermos verdadeiros, que é o tema que nós estudamos a lição passada. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é tão básico na vida de todo crente, como a própria verdade prática diz, que são disciplinas espirituais que potencializam a vida piedosa do crente. E na lição desta semana nós estaremos estudando, ou nós estamos, melhor dizendo, estudando sobre o jejum e a oração. E uma coisa que eu achei bem interessante, foi o título da lição desta semana: orando e jejuando como Jesus ensinou. Isto porque nós vamos ver ao longo do nosso comentário, que muitos conceitos têm sido estabelecidos ao longo da história, sobre jejum e oração, conceitos que vão em confronto com aquelas verdades estabelecidas pelo próprio Senhor Jesus, e que muitas vezes, por algumas pessoas não estarem familiarizadas com a conceituação bíblica sobre o jejum e oração, às vezes acabam errando, porque acabam dando ouvidos a todo tipo de ensino que não é o ensino que Jesus trouxe sobre estas duas disciplinas. A introdução da nossa lição
por favor, coloque em tela, nos diz o seguinte: nesta lição, aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferentes às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. A palavra-chave da nossa lição desta semana é a palavra oração. Então, já que estamos estudando, irmãos, sobre oração, vale fazer algumas pontuações aqui. Por exemplo, a introdução da nossa lição mostra que nós estaremos estudando o modelo de oração de Jesus, não só o que Jesus ensinou sobre oração, mas também sobre o jejum. Então temos que evitar dois polos quando falamos sobre oração. O primeiro polo é aquele polo em que algumas pessoas dizem que a única oração válida e legítima é a oração do Pai Nosso. Nenhuma outra oração é a oração válida e legítima senão o Pai Nosso, porque foi a única oração que Jesus ensinou. Esse é um primeiro ponto extremo que nós devemos evitar. Segundo ponto extremo é que a oração pode ser feita de todo jeito e a qualquer pessoa. Aliás, segundo pensam estas pessoas, Deus é Deus de todo mundo, Deus é Deus de todas as religiões, de todas as pessoas. Então, não importa a quem vamos dirigir a oração, se falamos o nome de Deus, então a oração é dirigida a Ele. Entretanto, nós vamos aprender hoje de que nenhum ponto extremo de que a única oração válida é a oração de Jesus. E aliás, quando Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso, Jesus não está preocupado em estabelecer uma métrica ali para que ela possa ser repetida ao longo dos anos. Muito ao contrário, a oração que Jesus ensina, ela está voltada exclusivamente em cima de princípios que devem ser observados para este momento tão especial que é o momento de diálogo com Deus. E por outro lado, nós temos também a oração. A Bíblia vai deixar clara que ela não é feita de maneira aleatória a qualquer pessoa, considerando que Deus é Deus de todas as pessoas. Não, nós estaremos especificamente estudando a oração à luz das Escrituras, como ela sempre foi praticada no Antigo Testamento, e qual o desdobramento dos ensinamentos desta oração à luz do Novo Testamento, em especial no discurso de Jesus aqui no Sermão do Monte. O tópico de número 1 de nossa lição diz o seguinte: a oração é um diálogo com o Pai. Subtópico 1 diz o seguinte: a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como confissão, 1 livro dos Reis 8, 4, 47, Neemias 1, 6, Daniel 9, 3 a 15, adoração, Salmo 45, 1 e 8, Mateus 14, 33, Apocalipse 4, 11, comunhão, Gênesis 18, 33, Êxodo 25, 22, 31, 18, ações de graças feito de modo belo por Miriam, Êxodo 15, 20, 21, Débora, Juízes 5, Davi, 2 Samuel 23, 1, 7. E no Novo Testamento, Paulo também exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Então, observe. Então, de maneira introdutória, o autor da lição já mostra de que a oração, em primeiro lugar, em definição básica, é um diálogo com Deus. Observe que não é um diálogo, não é um monólogo, onde nós apenas falamos com Deus de maneira como mão de via única
e não temos esse feedback de Deus conosco. Esse diálogo ele se caracteriza, acima de tudo, como uma via de mão dupla, onde nós nos comunicamos com Deus e Deus, por meio da oração, se comunica conosco. E o autor já deixa claro de que esta oração ela tem diversas características. Ela pode ser uma oração de confissão, ela pode ser uma oração de adoração, pode ser uma oração de comunhão, uma oração de ações de graças, que aliás ele vai descrever que o próprio apóstolo Paulo vai estimular que nós cristãos façamos esse tipo de oração com ações de graças. Então, de maneira introdutória, a gente já percebe que a oração não é um meio através do qual nós dirigimos apenas as nossas petições a Deus e exclusivamente um momento de trazermos a nossa lista de compras e pedidos e necessidades a Deus e Deus assim assinar embaixo e dizer, olha, eu vou fazer tudo o que você está pedindo. Ao contrário, pelo que foi colocado até agora, fica bem explícito de que a oração é um momento também de comunhão, é um momento em que nós estreitamos a nossa relação com Deus, é um momento que nós adoramos a Deus, é um momento que também confessamos os nossos pecados, não apenas pedimos a Deus, mas confessamos diante de Deus os nossos pecados, confessamos diante de Deus as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas é um momento também de ações de graças. O apóstolo Paulo, se você estiver com a Bíblia aí próximo, o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, veja que texto maravilhoso, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, veja o que o apóstolo Paulo vai trazer ao ensino àquela igreja, e não só àquela igreja, mas a todos nós, né? Capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como é que eu vou fazer as minhas petições conhecidas diante de Deus? Aí Paulo diz, pela oração e súplicas com ações de graça, ou com ação de graça, ou seja, estaremos levando a Deus as nossas petições. Paulo diz, essas petições não sejam motivo de inquietação, não, pegue, se a inquietação bater no seu coração, leve tudo isso diante de Deus através da oração, através da súplica, né? Alguns autores dizem que súplica aqui tem um sentido mais intenso que apenas uma oração, é uma oração em intensidade, ou seja, não apenas apresentar diante de Deus, mas de maneira intensa apresentar a Ele as suas necessidades, dando a Deus, levando a Deus com ações de graças, ou seja, agradecendo, tendo sempre um coração agradecido. Também Colossenses capítulo 4, versículo 2, veja o que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer. Capítulo 4, versículo 2, ele diz, perseverai em oração, velando nela com ações de graças, ou seja, Paulo diz, persevere, você está com necessidade, coloque suas necessidades diante de Deus, tire de seu coração a ansiedade, a inquietação, coloque suas necessidades diante de Deus, persevere diante de Deus com essas petições e sempre colocando diante de Deus com ações de graças. Ou seja, independentemente do que eu esteja necessitando, eu nunca devo esquecer de que Deus sempre será aquele que haverá de prover todas as coisas na minha vida. E eu não devo me preocupar apenas com aquilo que eu estou ou aquilo que eu estou colocando diante de Deus e esperando que Deus venha me dar aquilo que eu estou colocando diante dele. Mas acima de tudo eu devo reconhecer aquilo que ele já tem feito em minha vida. Porque algumas pessoas às vezes levam uma relação muito grande de necessidades diante de Deus e as suas necessidades são maiores do que a gratidão dele a tudo que Deus tem feito em sua vida.
ações de graças em oração é sempre considerar a bondade de Deus, sempre considerar a sua misericórdia para com a vida de cada um de nós, nos lembrando sempre das grandes benesses que Ele tem realizado em nossa vida. O direito de viver, o de respirar, o de comer, o de andar, o de falar, o de ouvir. Você que está me acompanhando nesta manhã, você está me vendo, você está me ouvindo, você está aí sentado, se desloca de um lugar para outro com suas pernas, tem força nos braços. Isso já é suficiente para você agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em sua vida. É claro que teremos sempre necessidades, é claro que teremos sempre, estaremos sempre passando por dificuldades, precisaremos sempre da ajuda de Deus e da direção de Deus e da provisão de Deus na nossa vida, mas nunca podemos esquecer de que maior é a graça de Deus, de que maior são os benefícios de Deus na nossa vida do que mesmo as nossas necessidades. E continuando com o nosso estudo, aqui ainda no primeiro tópico, ele diz assim, pelo exposto em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai. Olhe que no versículo 6 da leitura bíblica em classe, ele diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, a finalidade da oração é, acima de tudo e em primeiro lugar, glorificar ao Pai. Isso é importante nos debruçarmos e refletirmos sobre esse tópico, porque quando nós vamos para o contexto histórico e o ambiente onde Jesus traz esse discurso, Jesus vai justamente na contramão de uma prática religiosa que havia entre os fariseus. Fariseus, que os irmãos sabem, nós temos aprendido ao longo desse trimestre, os fariseus eram um grupo religioso judaico, que o judaísmo era dividido em dois principais grupos. Nós temos os judeus, temos os fariseus e temos os saduceus. Os fariseus eram o grupo religioso mais popular, era o grupo religioso que tinha maior fluxo entre o povo, enquanto os saduceus era formado por um grupo exclusivamente ligado ao templo. E é por isso que, comumente, nós vemos aqui no livro de Mateus, este conflito entre Jesus e os fariseus. Nós vemos mais conflitos entre Jesus e os fariseus do que Jesus e os saduceus. Isso porque Jesus estava em meio à multidão, estava trazendo o seu ensinamento, sua cura, sua pregação à multidão. Então, como este grupo era mais popular, era um grupo que estava mais transitando, tinha mais liberdade de trânsito entre o povo por sua popularidade, então era comum que houvesse este conflito. Então Jesus vai justamente criticar, ou vai pontuar, uma prática comum dos fariseus. Os fariseus, eles buscavam orar em voz alta, mas a sua preocupação não era de fato o atendimento da oração. A preocupação dos fariseus era ser visto pelos homens, para que os homens pudessem olhar para os fariseus e dissessem: ó, que homem piedoso, ó, que homem santo, ó, que homem religioso. E o que Jesus vem criticar aqui exatamente não é a oração em público, vale destacar isso, não é a oração em público. O que Jesus vem criticar especificamente aqui é justamente a motivação da oração. E qual era a motivação da oração dos fariseus? Eram ser vistos pelos homens. Então, querido irmão e irmã, continuando aqui o texto, ele diz o seguinte: mas também devemos pedir sinceramente e perseverar em nosso pedido, como Daniel e a mulher Cirofenícia fizeram. Nós já falamos aqui sobre a perseverança,
quando citamos o texto de Colossenses 4. Então, há respostas de Deus para quem o busca incessantemente, conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer. Texto que vamos ler. Finalmente, devemos ainda pontuar a oração intercessória como exemplo de Samuel, bem como da igreja primitiva. Mas antes de concluirmos esse tópico, nós queremos aqui fazer a leitura desse texto, desses dois textos, Efésios capítulo 6, versículo 18. Veja o que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer, capítulo 6, versículo 18. Ele diz o seguinte, veja, depois do apóstolo Paulo falar sobre a armadura de Deus, Paulo vai falar sobre fortalecer, versículo 10. Meus amados demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Vai falar sobre revestir-vos de toda a armadura de Deus. Ele vai falar da armadura de Deus, ele vai falar da espada, vai falar da couraça, vai falar... O apóstolo Paulo vai falar dos calçados na preparação do evangelho, vai falar do escudo da fé, versículo 16, mas depois de toda a ferramenta, toda a armadura, todo o instrumento para a guerra, o que é que o apóstolo Paulo vai continuar dizendo? E ele vai endossar a importância da oração. Porque Paulo vai mostrar de que não adianta estar com capacete, com a couraça, calçado com o evangelho, está com a espada, está com o escudo, se não há uma manutenção nessa prática da oração. Vejamos o que nos diz Efésios capítulo 6, versículos, eu vou ler o 17. Ele diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele continua, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O que o apóstolo Paulo vai dizer aqui é que a armadura é importante, mas muito mais que a armadura, a oração, ela é uma ferramenta indispensável para quem veste a armadura do Espírito. Observe que ele diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Pela própria armadura de Deus descrita aqui, ele poderia até nem mencionar a oração, mas Paulo via a oração como um elemento tão essencial à vida, que ele diz, olha, mesmo com toda essa armadura que vocês tiverem, se vocês não tiverem uma vida de oração, de súplica no Espírito, e não só de súplica, de oração e súplica, mas de vigilância, não basta apenas estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, se não orarmos e nem vigiarmos. Isso Paulo deixa claro aqui em Efésios no capítulo 6, versículo 18. A oração e a vigilância, e aqui nós estamos focando a oração, é importante, é elemento essencial, é tão essencial que Paulo disse aos Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Então observe que Paulo diz, não apenas ore depois que você se reveste de toda a armadura de Deus, não apenas ore, mas ele diz, orando em todo o tempo, fala de uma ação contínua, orando, uma ação contínua, em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Observe que nós falamos aqui que súplica, alguns autores traduzem como sendo uma oração com uma intensidade maior. Paulo diz, vocês não só orem, mas supliquem no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E não só isso, mas o apóstolo Paulo também nos fala em 1 Timóteo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, abra a sua Bíblia, se você não tiver aí, você anote aí no seu caderno de anotações para depois conferir o que nós estamos expondo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, veja o que o apóstolo Paulo diz. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações,
orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Observe a urgência da oração na vida do crente. Paulo diz: admoesto-te, pois, que antes de tudo que? Sabe o que essa palavra significa? Antes de tudo, antes de qualquer coisa que você for fazer na sua vida, antes de absolutamente qualquer coisa, Paulo diz: se façam deprecações, orações, intercessões. Veja a urgência que é a oração na vida do crente, irmãos. Veja a urgência colocada pelo apóstolo Paulo em relação à oração. Antes de fazer qualquer coisa, o apóstolo Paulo diz: primeiro ore, primeiro busque, primeiro interceda. E não só interceder por aqueles irmãos da fé, mas observe que Paulo diz: vocês devem interceder pelos reis e por todos que estão em eminência. Sejam bons ou sejam maus, se estejam fazendo uma boa ou não administração pública, mas Paulo diz: ore por eles. Ore por eles. Interceda por eles. Se deem por eles em oração, suplique, chore, ore, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. E aqui, irmãos, nós abrimos um parêntese para dizer: estamos vivendo um momento tão difícil, estamos vivendo um momento em que hoje no mundo existem cerca de 60 guerras em andamento, embora que a guerra mais destacada hoje pela mídia seja a guerra da Rússia com a Ucrânia. Mas há mais de 60 guerras espalhadas pelo mundo hoje. Então, como agentes intercessores, como ministério de intercessão que Deus deu à sua igreja, Paulo deixa claro que Timóteo coloque a oração como prioridade do seu ministério. Coloque a oração como prioridade, como atividade da igreja. Coloque a oração como prioridade de sua vida devocional. Sem oração não vai, sem oração não cresce, sem oração não produz, sem oração não desenvolve. Paulo deixou claro que a oração, irmãos, ela é tão importante que ele diz aos Tessalonicenses: orai sem cessar. E ele diz aqui a Timóteo: antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, ore, porque a oração é essencial na nossa vida. E como agentes intercessores precisamos orar para que Deus cesse estas guerras. Aí alguém diz assim: mas pastor, a Bíblia não diz que haveria guerras, rumores de guerras? Então a Bíblia está se cumprindo. Sim, a Bíblia está se cumprindo, mas nós, enquanto igreja, também temos um ministério, que é o ministério da intercessão. Nós precisamos orar por todas as autoridades estabelecidas, nós precisamos orar por todos os povos. Me faz lembrar que em Jeremias capítulo 29, quando o povo foi levado cativo, olha, o povo foi levado cativo, teve suas casas queimadas, teve o templo destruído, teve as muralhas destruídas, as mulheres foram violentadas, muitos homens foram mortos, crianças foram mortas, foram levados para uma terra estranha, uma terra opressora. E quando chegaram naquela terra opressora, quando o povo disse: olha, nós não vamos ficar aqui por muito tempo, porque o nosso Deus há de nos livrar. O profeta Jeremias, no capítulo 29, ele vai dizer ao povo: olha, vocês se acalmem, fiquem aí, construam casas, se casem, tenham filhos e orem pela paz desta cidade, porque na paz desta cidade vós tereis paz. A nossa missão enquanto igreja é orar por este mundo, orar porque Deus tem prazer e Deus quer cada vida que está aqui no planeta Terra. Nós somos hoje 7 bilhões de pessoas no mundo e Deus ama a cada um individualmente. Deus não olha
com uma grande massa. Deus vê cada um de maneira individual. E se o desejo de Deus, como Paulo disse a Timóteo, é que todos sejam salvos e conheçam, todos sejam salvos e venham conhecer a revelação, venham conhecer a verdade, é nossa missão orar para que isso aconteça. É nossa missão orar para que Deus intervenha nessa situação. Então, queridos irmãos, a oração, na abordagem do apóstolo Paulo, isso deixa claro, e não só do apóstolo Paulo, mas em toda a Bíblia, nós vemos claramente que era uma condição essencial para a sobrevivência, não só de cada um de nós enquanto cristãos, mas da própria missão da igreja para a qual ela foi designada, que é uma missão estritamente espiritual. Dando continuidade, queridos irmãos, aqui ao tópico 2 de nossa lição, ainda o primeiro tópico, subtópico 2, diz assim: como os homens de Deus viam a oração. E aqui continuando o seguinte: a Bíblia nos incentiva a orar, porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Se você tiver com a Bíblia aí próxima, por gentileza, abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18. Veja como Jesus apresenta a oração. Veja, Lucas capítulo 18, versículo 1, diz o seguinte: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Observe. Então, o próprio texto já deixa claro que a oração é um dever de todo crente, né? E nesta parábola é colocado algumas personagens, né? Nós temos aqui a viúva pobre e nós temos aqui um juiz que o texto diz, versículo 2: havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. O juiz era um juiz iníquo. Aqui, esse juiz aqui não representa Deus, né? Tem algumas pessoas que dizem aí que o juiz é Deus. Não, aqui esse juiz na parábola não representa Deus. Observe que o texto diz que ele não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Mas veja qual é a lição que Jesus quer dar. Aquela mulher que perseverou tanto, ficou importunando tanto aquele juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum, mas foi tão importunada por ele, tão importunada, o juiz foi tão importunado que observe o que é que ele diz. Versículo 5: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Ou seja, aquela mulher, ela foi tão perseverante, mesmo sabendo que o juiz não temia a Deus, mesmo sabendo que o juiz não respeitava homem algum, ela disse: eu vou importuná-lo até ele me dar o que eu preciso. E o juiz chegou a um momento que disse: eu quero me livrar dessa mulher. Eu vou dar o que ela está querendo. O que ela está querendo? Pronto, me dê aí que eu vou assinar, vou dar o que ela quer, que eu quero me livrar dessa mulher. Aí veja o que é que Jesus diz. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ou seja, se um injusto juiz cedeu, pela perseverança, observe, injusto juiz cedeu pela perseverança, aí Jesus diz: e vosso Pai? E vosso Pai que está nos céus? Então, querido irmão, querida irmã, persevere em oração. Não desista. Mas, pastor, já faz tanto tempo. Não desista. Persevere em oração com ações de graças. Persevere, peça ao Senhor, peça a Deus. Que da mesma forma, Jesus disse: olha, aquela mulher perseverou com um justo juiz, e o injusto juiz não aguentou. Imagine o vosso Pai celestial. Então, persevere em oração, continue orando, que quem sabe
Deus, se é a sua vontade, Deus atenderá a sua oração. Continuando aqui a nossa lição, observe que o texto ainda nos diz o seguinte: no Antigo Testamento, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. Esdras 8, 21 a 23. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E aí nós vemos Lucas capítulo 6, Mateus capítulo 4, 2, Lucas 6, 12 e Marcos 1, 35. Vamos ler Lucas capítulo 6 rapidamente. Lucas capítulo 6, versículo 12. Veja o que o texto vai nos dizer, Lucas 6 e 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Ou seja, Jesus orava. Jesus tinha uma vida de oração. Inclusive há um hino na nossa harpa, que diz: Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração. E isto é um fato atestado pelos próprios evangelistas. Nós vemos aqui Lucas capítulo 6, versículo 12, e não só esse, Nós temos, por exemplo, um outro exemplo clássico. Nós temos aqui em Lucas no capítulo 9, no versículo 28, veja o que o texto nos diz. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Veja que Lucas, ele registra muito os feitos do Senhor, mostra Jesus ensinando, mostra Jesus pregando e mostra também o Senhor orando. A oração é tão essencial que Jesus precisava orar. Algumas pessoas que às vezes, por não conhecer e não compreenderem a humanidade de Jesus, dizem o seguinte: olha, Jesus orou só para dar exemplo, mas Jesus não precisava de orar. É claro que Jesus precisava de orar. Jesus era um homem encarnado. Jesus estava numa condição humana. E aí, como nós já citamos aquele trecho do hino da harpa, Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração. O autor deste hino compreendeu perfeitamente a humanidade de Jesus. Ele sabia que Jesus poderia sim cair, Jesus poderia sim pecar, Jesus poderia sim não cumprir a sua missão, mas ele, a partir desse entendimento, ele diz: Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração. Ou seja, a oração marcou a vida, e não só a vida, mas o ministério de Jesus. Veja que ele orou, nós já citamos aqui Lucas 6 e 12, orou para escolher os discípulos, os apóstolos, que depois seriam chamados apóstolos, e aqui orou num momento especial de intimidade, chamou Pedro, Tiago e João para irem ao monte, para ali se transfigurar, e Lucas deixa claro qual era a finalidade de subir ao monte para orar. Então a oração fazia parte do ministério e da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não só do nosso Senhor Jesus Cristo. A oração também fazia parte da prática da igreja do primeiro século. Observe aí, nós temos aí o texto de Atos capítulo 6, versículo 4, diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, sem oração não tem como executar o trabalho do Senhor. Não tem como crescer espiritualmente, desde um crescimento individual, crescimento devocional com Deus, como também as qualificações e ferramentas necessárias que nós dispomos a partir do momento em que temos uma vida de oração. E o tópico 3, o subtópico 3 do ponto 1, vai tratar sobre a maneira de orar. E o texto nos diz o seguinte:
A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Observe que os discípulos compreenderam perfeitamente, e aí eu acho que os irmãos estão lembrados que no início da nossa abordagem aqui, nós falamos sobre os dois polos, né? Dois polos que precisam ser evitados quando o tema é a oração. Primeiro, fazer aquela oração mecanicista e achar que a oração do Pai Nosso é a única oração que Jesus orientou que se fosse realizada. E segundo, achar que a oração pode ser feita de todo jeito. Então o autor já começa a mostrar aqui de que a oração ela não pode ser mecanicista e nem pode, em alguma forma, ser feita de todo jeito. Existe um princípio, existem princípios a serem seguidos no momento da oração. E observe que Jesus começa a ensinar aos discípulos. Por que ensinar aos discípulos? Os discípulos chegam ao Senhor, Lucas 11:1, e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Mas por que os discípulos perguntaram ao Senhor? Porque os discípulos pediram ao Senhor para que o Senhor os ensinasse a orar. É possível que com o convívio de Jesus, ao ouvir as orações de Jesus, ao ouvir como Jesus se dirigia ao Pai, os discípulos tenham feito uma autorreflexão e dizer assim: Senhor, eu preciso aprender a orar. Eles ensinam-nos a orar como os discípulos de João, né? João ensinou seus discípulos, mas nós queremos que tu nos ensine como devemos orar. E é justamente dentro desse contexto de necessidade que os discípulos trazem de aprender a se dirigir melhor ao Pai, aprender a falar com o Pai, aprender de maneira mais adequada e reverente se dirigir ao Pai Celestial, que o Senhor Jesus traz esta oração do Pai Nosso. E já começa a oração dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. E só o fato de se dirigir a Deus como Pai, que aliás, embora Deus se manifeste, tenha se revelado no Antigo Testamento como Pai de Israel, mas nenhum judeu ousava chamar Deus de Pai. Mas o mestre começa a mostrar de que Deus não era apenas Deus de Israel. Deus não deveria ser apenas visto como um Deus, deveria ser visto numa relação muito mais íntima. E aí Jesus traz este relacionamento para aquilo que todo homem conhece, que é a família. E ele diz: olha, o que Deus, Senhor, que está acima de tudo e de todos, deseja é manter um relacionamento com você ou conosco, na mesma forma que um pai tem com seus filhos. Que figura maravilhosa, irmãos. Que ilustração profunda. E observe, Jesus diz: olha, Pai Nosso. Pai Nosso traz diversas verdades, né? Porque a oração não é só prática, mas a oração tem um sentido teológico também. Quando ele fala de Pai e nos dá o direito de chamarmos de Pai, nos vem à mente a nossa condição, quem nós éramos, a condição de que, segundo Paulo aborda lá em Romanos, no capítulo 5, a partir dos versículos 6 em diante, depois você pode dar uma olhada, o apóstolo diz que nós éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo também vai falar em Efésios, no capítulo 2, versículos 13 em diante, a nossa condição diante de Deus, e que agora pelo sangue de Jesus nos aproximamos e nos tornamos família de Deus. Olha, observe, o sangue de Jesus nos deu esse direito de sair da condição de inimigos para a condição de família. Deixa eu ler esse texto, é melhor ler o texto de Efésios, no capítulo 2. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Capítulo 2, versículos 12 em diante, diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo. Olha a nossa condição que ele diz. Efésios 2 e 12.
Nós, naquele tempo, estávamos sem Cristo, nós não tínhamos Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, porque as promessas eram para Israel, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, o que é que aconteceu? Pelo sangue de Cristo chegastes perto. E aí, continuando o texto: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, a parede, e aqui Jesus se refere a uma parede, segundo os historiadores, de mais ou menos 1,5 metros, que havia no pátio externo do templo, onde separava os gentios dos judeus que poderiam adorar no templo. Alguns arqueólogos chegam a dizer, e se descobriu diversas placas onde se tinha uma escrita de que nenhum gentio poderia atravessar aquele muro sob a pena de morte. E Paulo vem se referir justamente a esta separação. Aquele templo era um local, não era um lugar de comunhão, porque os gentios não poderiam conviver com os judeus. E se o gentio passasse aquele muro, ele deveria ser executado. Um templo que deveria mostrar comunhão era um templo que estava representando separação, estava representando inimizade. Aí o apóstolo Paulo diz: quando Jesus morreu na cruz, quando o véu foi rasgado de alto a baixo, aquela parede, ela é destruída, não há nenhuma separação, porque ele diz, porque Jesus, pelo seu sangue, ele uniu os povos num só. Não há mais gentios e judeus nessa acepção com relação à salvação, porque o sangue de Jesus derrubou a parede e nos fez um só povo. E ele diz, versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, quem? Judeus e gentios, em um corpo, matando com ela as inimizades. Versículo 17, e vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por meio de quem? Por meio de Jesus temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Aí assim, versículo 19, ele arremata dizendo, assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E se somos da família de Deus, podemos chamar em nossa oração Pai Nosso. Podemos dizer que Ele é nosso Pai, não por nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário. O escritor aos Hebreus, veja aí, Hebreus capítulo 10 do livro aos Hebreus, versículo 19, ele diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, versículo 20, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que o escritor aos Hebreus vai dizer? Ele vai dizer de que agora, em Cristo Jesus e pelo seu sangue, nós temos não só ousadia, não só acesso, melhor dizendo, não só permissão, não só acesso, mas temos ousadia de entrar na presença de Deus pelo mérito de Cristo. E é por isso que a oração fala de intimidade, Pai Nosso, fala de relacionamento familiar. É assim que Jesus proporcionou para que pudéssemos nos relacionar com o nosso Deus. Não só
Ele, como Deus transcendente, está acima de tudo e de todos, imutável, infinito. Jesus disse: eu quero que vocês pensem nele com muito mais intimidade, como um Pai, como um Deus imanente, um Deus que está presente, um Deus que se importa, um Deus que se relaciona, um Deus que conversa, um Deus que ouve, um Deus que cuida e um Deus que está sempre disposto, ou um Pai, melhor dizendo, que está sempre presente para ouvir e cuidar de seus filhos. Continuando aqui o nosso estudo, aqui ainda no tópico 3, diz o seguinte: a quem deve ser dirigida a oração? A oração deve ser dirigida a Deus Pai em nome de seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer em Atos 4:12, nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A oração, como já dizemos no início, já falamos no início, a oração ela não pode ser feita de todo jeito em nome de qualquer pessoa. Ela só pode ser feita em nome de Jesus. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é que proporcionou, como nós falamos aqui, Hebreus 10:19, proporcionou a nós o acesso a Deus. O próprio Jesus, lá em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a ponte entre Deus e os homens. Não há nenhum outro através do qual Deus reconheça esse acesso. Então nós não devemos orar em nome de quem quer que seja. Pedro diz: e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a quem deve ser dirigida a oração? Deve ser dirigida a Deus Pai em nome de seu Filho Jesus Cristo. Qual a postura do corpo na oração? Não há nenhuma exigência, irmãos, na Escritura. O texto diz o seguinte: não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar: em pé, deitado, prostrado, sentado, andando de joelhos, com as mãos estendidas, etc. Isaías 38:2 e 1º Livro dos Reis 8:54. Ou seja, não há nenhuma orientação específica das Escrituras sobre a forma de orar. É claro que dentro das possibilidades é uma prática da igreja, uma tradição da igreja, né? Sempre também é uma posição que remete muito à humildade, à submissão. Oramos de joelhos, temos este hábito maravilhoso, né? Quando chegamos em nossa igreja, nós dobramos os nossos joelhos em sinal de humilhação, de reconhecimento ao Senhor de que não somos nada, de que Ele é tudo, e nos dirigimos a Ele em oração. Temos os nossos cultos de oração de joelhos, né? Uma prática bonita, uma prática da igreja, não só da igreja contemporânea, mas também a igreja do primeiro século também. Mas não há um texto específico que diga que a oração só vai ser recebida se for de joelhos sentado. Não, há pessoas que não podem dobrar os joelhos por questões de saúde, então podem orar sentada, não tem problema. O importante é que esteja com o coração devotado exclusivamente a Deus, orando a Ele, buscando a sua presença e buscando estreitar o seu relacionamento com Ele por meio de uma oração e um coração sincero. O horário da oração. Ponto C, diz assim: ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e bom, mas a Bíblia também nos diz que devemos orar sempre. Ou seja, o horário da oração, não há uma oração, um horário específico. A Bíblia não diz que você deve orar tal horário, fazer oração tal hora, não. Não tem uma oração, um horário específico, mas é claro, nós devemos ter um momento de orar, um momento de devoção a Deus. É importante, como o judeu, ele orava, por exemplo, Daniel 6:10 diz que orava 3 vezes ao dia. Existem outras religiões aí fora que oram aos seus deuses 7 vezes, 9 vezes ao dia. A nós cristãos, nós não temos, não é
estabelecido um horário específico, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, quantas vezes no dia, embora que possamos estar orando em todos os momentos, quando estamos no ônibus, ou quando estamos nos deslocando, ou quando estamos em qualquer lugar, nós podemos ficar ali contritos a Deus e orar, mas é importante que tenhamos em nossa casa um local reservado, aqui o ponto D, o lugar da oração, né? Lugar da oração, e quando falamos desse lugar da oração, não quer dizer que nós temos que de repente construir em nossa casa um quarto da oração, não. É importante que tenhamos em nosso lar um local onde sempre, constantemente, naquele horário, possamos buscar a presença de Deus, priorizar o Senhor em nossa vida. Às vezes passamos tanto tempo, irmãos, gastando tempo com tanta coisa, e às vezes na nossa agenda não há um espaço para a oração. Então é importante que tenhamos este momento na nossa agenda de orar ao Senhor, de preferência ter sempre aquele horário específico. Veja um horário específico em que você não possa em nenhum momento ser atrapalhado naquele horário, e buscar a presença de Deus é sempre importante. O decoro na oração, no ponto L, diz que o decoro diz respeito à sinceridade, decência e reverência no ato de orar. E também ele fala do estado do coração na oração. Se o coração estiver transbordando e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. E vale destacar que o apóstolo João, na sua primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 14, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, Deus não vai ouvir todas as nossas orações, ele vai ouvir as orações que estiver em sintonia com a sua vontade. E aqui, caminhando agora, segundo tópico, a oração que Jesus ensinou. De um modo geral, nós já comentamos algumas coisas neste primeiro tópico. Esse primeiro tópico é um tópico mais denso com relação à informação, ao objetivo da nossa lição. Então, a oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em público. Nós já falamos aqui inicialmente de que a oração em público não foi condenada por Jesus. Nós lemos aqui também 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, quando o apóstolo Paulo mostra que antes de tudo se faça orações e imprecações. E nesse mesmo capítulo, eu queria que você abrisse sua Bíblia, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, veja o que o texto nos diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então o apóstolo Paulo entendia perfeitamente que os ensinos de Jesus não era contrário a orar em público. O que Jesus censurava era justamente que os fariseus faziam a oração em público para serem vistos. Ok? No ponto de número subtópico 2, Jesus quer que sejamos discretos. As expressões entra no teu aposento e fechando a tua porta não significam que devemos ter um quarto só para oração. É claro que devemos fazer de algum cômodo de nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Contudo, no ensino de Cristo em Mateus 5,6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Então, é importante destacar isso, de que o que Jesus está falando é justamente na atitude, na discrição, na piedade que merece este momento, que é o momento de falar com Deus, de orar ao Senhor. Subtópico 3 diz: não useis de vãs repetições nas orações. Algumas pessoas pegam às vezes esse texto, que é de Mateus, capítulo 6, versículo 7, quando Jesus diz: e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aí dizem: não, olha, o texto está falando de que nós não podemos repetir a mesma oração diversas vezes. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando daquela oração mecanicista, onde se fica repetindo a mesma coisa, achando que há palavras mágicas naquela repetição,
para que Deus possa ouvir. Não, ao contrário. O próprio Senhor Jesus, ele não só orou a oração no Pai Nosso, nós vemos Jesus orando lá quando ele sobe no Monte da Transfiguração, nós vemos Jesus orando também no Getsêmani. A vida de Jesus foi sempre oração. E quais eram as orações de Jesus? O que é que Jesus orava? A Bíblia não fala muita coisa, só no Getsêmani que mostra algumas frases que Jesus utilizou na sua oração. Então a oração ela não pode ser mecanicista. O tópico 3, estamos caminhando para o final. Tópico 3, oração e jejum. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Ele diz o seguinte: em inúmeras passagens bíblicas podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Nós temos aí 1 Samuel 7, 5 e 6, 2 Crônicas 20, 2 e 3, Esdras 8, 21 e 23, Neemias 1, 4, 9 e 1 e também nós temos Lucas 2 e 37 e Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Eu queria ler rapidamente o texto de Atos dos Apóstolos, e esse texto é bem interessante porque é texto justamente onde o Espírito Santo orienta que Barnabé e Saulo sejam separados para a obra missionária. O texto nos diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Ou seja, era uma prática da igreja o jejum e a oração. E aí ele vai falar sobre o aspecto bíblico do jejum. Na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. Ele vai falar o ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por conta da tristeza do pecado. O da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha ou uma ameaça. E o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do evento de missionários e a escolha dos homens para a obra de Deus. Vale destacar aqui, irmãos, e abrir um parêntese para explicar de que a oração, o jejum, ele tem uma finalidade espiritual. Ninguém vai jejuar, por exemplo, para perder peso. Não, eu vou jejuar, mas a minha finalidade é perder peso. É claro que jejuando se perde peso, mas não deve ser essa a finalidade. Para se perder peso se faz uma dieta. Algumas pessoas, às vezes, por não entenderem toda a liturgia que segue esta orientação divina do jejum na Bíblia, às vezes eu já vi alguém dizer o seguinte: eu vou abrir mão de refrigerante, não vou mais usar refrigerante e com isso eu estarei jejuando. É um sacrifício, porque eu gosto muito de refrigerante e eu vou deixar refrigerante e eu estarei jejuando com isso. Na verdade, é um ato até louvável deixar de tomar refrigerante. Todo mundo sabe que refrigerante não faz bem à saúde, vai fazer bem ao corpo de quem deixa de tomar refrigerante. Entretanto, não há nenhuma relação do refrigerante com o lado espiritual. A finalidade do jejum, nós temos aqui diversos casos na Bíblia, entre outros é um momento de consagração ao Senhor. E quando falamos de consagração, estamos falando de um momento de humilhação, de reconhecimento da nossa situação diante de Deus. Então, se alguém quiser fazer uma dieta, pode fazer sem nenhum problema, mas nunca confundir dieta com o jejum bíblico. E o ensino de Jesus sobre o jejum, subtópico 3. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo, e isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou diante da tentação. Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. E a conclusão da nossa lição nos diz o seguinte: o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Essa lição nos leva à reflexão. Qual foi
último dia qual foi o último jejum que fizemos? Quanto tempo nós temos gasto em oração? Ou, melhor dizendo, quanto tempo nós estamos investindo em oração? Porque tirar um tempo para oração não é gasto, é investimento. Tirar um tempo para jejum não é gastar o tempo em jejum, é investir na sua vida espiritual. Que Deus, nesta manhã, queridos irmãos, possa nos ajudar e possamos colocar em prática, se assim não fazemos, da maneira como orientada pelo Jesus, possamos nos ajustar nesta manhã e voltar a termos o hábito da oração, que oração é um hábito, e não adianta esperar que seu coração decida a orar, dizer, não, eu só oro quando eu sinto. Sua necessidade de oração nunca vai aparecer, porque a natureza humana, a natureza adâmica que está dentro de nós, sempre nos puxará para o pecado. Mas que Deus nos guarde e possamos viver a nova natureza proporcionada por Cristo Jesus. Nesse momento, queridos, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus essa lição tão maravilhosa, que o Espírito Santo possa nos ajudar a colocar em prática e nos ensinar a orar e nos ensinar a jejuar conforme Jesus ensinou. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã, esta oportunidade maravilhosa de podermos estar aqui te adorando e aprendendo a tua palavra. Queremos pedir, Senhor, a tua bênção toda especial em favor de todos aqueles que foram alcançados através deste ensino, Senhor. E concluímos esta lição com o mesmo sentimento que os discípulos disseram a ti, Jesus, ao teu Filho, Senhor. Ensina-nos a orar. Nos ajuda a orar. O apóstolo Paulo nos diz, Senhor, que nós não sabemos como convém orar. Nos ensina, Senhor, a orar. Nos ensina, Senhor, que os nossos desejos estejam sintonizados com os teus propósitos, ó Deus, e que todo momento da oração o nosso coração esteja batendo com as mesmas batidas do teu coração e possamos pedir a ti aquilo que tu queres revelar a nós, Senhor. Abençoa cada um que foi alcançado através desse ensino. Nos ensina, Senhor, a sermos mais crentes. Nos ensina a caminharmos um caminho de oração e de jejum, a estarmos estreitando a nossa relação contigo todos os dias. Abençoe o nosso pastor, diretoria da igreja, a supervisão, Senhor, de todas as EBDs, as direções de EBDs, corpo docente, discente. Continua ajudando, Senhor, superintendente da Rede Brasil e toda a equipe, ó Pai, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas. Fique conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Querido irmão e irmã, na próxima semana estaremos aqui nesse mesmo horário. Divulgue, aguardamos você no próximo domingo aqui em nosso culto dominical, nossa escola bíblica dominical, escola bíblica de toda a semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.